São Paulo, o motor do desenvolvimento brasileiro. Rio de Janeiro, o cartão postal do país. Belo Horizonte, a capital do ferro e do aço. Vitória, o maior porto de minério do Brasil. Estas são as capitais do Sudeste, a região mais importante do Brasil. 11% do território e quase a metade da população brasileira. 65% dos operários e 80% da produção da riqueza do país. Sinônimo de progresso e desenvolvimento, aqui brotaram o ouro, o ferro, o café e o petróleo. E o homem do Sudeste transformou tudo isto em arte, indústria e estilo de vida. 4 estados integram a região Sudeste: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. No processo acelerado de desenvolvimento, a floresta tropical que cobria todo o litoral do Sudeste foi quase totalmente devastada. Hoje restam poucas áreas de Mata Atlântica. Da planície costeira para o interior, encontram-se a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Uma região recortada por vales e rios e que cria uma paisagem única. A beleza do mar e da montanha, tão próximos. Brasil, século XVII. A cana-de-açúcar floresce no Nordeste. Mas já na virada do século, não consegue competir com a superprodução das Antilhas e entra em decadência. No Sudeste, o fracasso da produção de açúcar na capitania de São Vicente estimula a colonização rumo ao interior. São as entradas e bandeiras à procura das minas de ouro. Enquanto isso, nas terras de Minas Gerais, os bandeirantes descobrem outra riqueza, mais fácil e valiosa: as pepitas de ouro, em pequenos riachos, a céu aberto. Brasil, século XVIII. A descoberta do ouro nas terras de Vila Rica, hoje Ouro Preto, e nas cidades de Mariana e Sabará, muda o país. O ciclo da mineração traz os portugueses atraídos pelo ouro, e junto com eles chegam também milhares de negros trazidos para o trabalho escravo nas minas. Resultado, a população brasileira cresceu 11 vezes no século XVIII. A mineração do ouro dá o tom e a cor da arquitetura mineira. A arte, aliada à forte religiosidade dos portugueses, se expande pela colônia. Os canteiros de obras passam a ser verdadeiras escolas para arquitetos, entalhadores e escultores. Todas as cidades históricas têm a mesma identidade gerada pela riqueza do ouro. Mariana, Sabará, Ouro Preto, Congonhas, São João del Rei, Tiradentes, Diamantina. Minas Gerais está impregnada de arte e história. A sofisticada construção na época do Brasil colonial, financiada pelo ouro, criou na região o maior conjunto arquitetônico barroco do país. A preservação das cidades históricas faz parecer que o tempo parou frente às maravilhas barrocas. Ouro Preto, por exemplo, é um retrato vivo do Brasil colonial. Considerada pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade desde 1980, Ouro Preto respira arte e cultura. Entre suas ladeiras íngremes, casarios, igrejas e museus, a cidade conserva um dos maiores acervos de arte colonial do país. Neste cenário surge o maior artista do Brasil colonial, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Filho bastardo de um arquiteto português com uma escrava, Aleijadinho nasceu e viveu em Vila Rica, hoje Ouro Preto, na época em que o ouro era abundante. Foi Vila Rica o palco da genialidade do escultor mulato com o corpo deformado. Arquiteto de muitas igrejas, Aleijadinho esculpiu em madeira e pedra-sabão. Através dos tempos, as obras dele se espalharam pelas cidades históricas. A mais importante é a igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto,
um projeto em que Aleijadinho foi o arquiteto e o escultor. A obra de Aleijadinho é um exemplo de como o ouro financiou a arte no Brasil colonial. Mas a exploração das jazidas era rigorosamente controlada por Portugal. De cada 5 barras de ouro fundidas, uma ia para Lisboa na forma de imposto. O fracasso da cana-de-açúcar e a riqueza do ouro deslocaram em 1763 a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Todo o ouro para Portugal viajava através do Porto do Rio, que ficava bem mais próximo do centro minerador. Primeira cidade de Minas Gerais, Mariana conserva as marcas da riqueza do ouro. Já a histórica cidade de Congonhas abriga os famosos 12 profetas de Aleijadinho. Estas duas cidades, Mariana e Congonhas, juntamente com Belo Horizonte e Santa Bárbara, são as cidades que formam hoje o quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, na área central do estado. Terceira maior metrópole brasileira, Belo Horizonte foi a primeira cidade do país projetada para ser capital. E hoje é a capital do aço e um dos maiores centros brasileiros de moda. E se Minas foi o auge da arte barroca no Brasil, Belo Horizonte é um dos marcos da moderna arquitetura brasileira. O conjunto da Pampulha, idealizado por Juscelino Kubitschek no início dos anos 40, reuniu grandes artistas. O Brasil é o maior produtor de minério de ferro do mundo. É aqui, no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, que estão concentradas as maiores jazidas de ferro do Brasil, além de outros minérios. Todo o ferro é utilizado na indústria siderúrgica para a fabricação do aço e também é exportado, principalmente para o Japão. Através da estrada de ferro Vitória-Minas, viaja o ferro das jazidas de Minas Gerais para os portos de exportação do Espírito Santo. Os trens percorrem uma extensão de 550 quilômetros. Com a criação da Companhia Vale do Rio Doce, em 1942, o ferro de Minas passou a sair pelo Espírito Santo. Primeiro pelo Porto de Vitória. Hoje, o Porto de Tubarão é o maior terminal exportador de minério de ferro do mundo. O litoral do Espírito Santo é considerado uma imensa praia de 300 quilômetros. É uma região onde quase não chove. Vitória é uma ilha com 91 quilômetros quadrados, que fica bem no centro da faixa turística do estado. Mais ao sul estão as famosas praias de areia monazítica de Guarapari. É uma areia preta, radioativa, muito procurada pelos seus efeitos terapêuticos e medicinais. No Espírito Santo, é possível em apenas meia hora sair de um gostoso banho de mar e se chegar ao frio temperado das montanhas capixabas. Aí se encontram o clima e as pequenas cidades com características europeias. A imigração do europeu marca forte o homem do Sudeste. A região de Domingos Martins, antigo Campinho, foi colonizada por imigrantes alemães. As marcas culturais dos colonizadores estão por toda a parte. Já Santa Teresa, incrustada nas montanhas capixabas, foi colonizada pelos italianos. Fica aqui o maior centro ecológico do estado, o Paraíso dos Beija-Flores. Criação do naturalista Augusto Husky, o Museu Melo Leitão tem várias reservas biológicas, onde vivem mais de 3.000 espécies de colibris, todas já estudadas e catalogadas. É a maior coleção viva do mundo. Mude seu ponto de vista. Conheça Minas de perto. Em Belo Horizonte, o quente é o movimento e a vibração. Aqui você pode até viajar no tempo. Basta conhecer as cidades históricas e suas ruas, monumentos, igrejas, pontes e casarões. Vá mais fundo. Mergulhe nas águas das estâncias hidrominerais, nas piscinas, duchas, banhos de imersão ou de lama. Nas Gerais, você pode respirar o ar puro de verdadeiras reservas de vida. Por onde você for,
é possível sentir o sabor dos pratos deliciosamente típicos e apreciar a originalidade do artesanato. Minas é assim. Passado, presente e futuro se intercalam. Embarque nessa viagem. Aqui, a tranquilidade ainda existe. Aerodinâmica tipo imbatível. Estabilidade tipo total. Design tipo inédito. Espaço interno tipo incrível. Injeção tipo eletrônica. Direção tipo hidráulica. Fiat tipo um carro tipo nenhum outro. Agora você vai ver uma televisão que é mais do que som e imagem. Philips Power Vision Plus. Essa televisão deixa mensagens na tela e avisa: está na hora de você trocar a sua televisão. TVs interativos Philips Power Vision Plus. A televisão não é mais só televisão, é Philips. 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 Brasil, século XVIII, últimas décadas. Na região das Minas Gerais, começa a acabar o ouro fácil dos rios. A mineração entra em decadência e o café surge no cenário do Sudeste. Na região do Rio de Janeiro, sul de Minas e avançando pelo Vale do Paraíba em direção a São Paulo, começa a florescer uma planta pequena, carregada de grãos, que vai se tornar a maior riqueza do país, o pé de café. Brasil, século XIX. O crescimento da pequena plantinha do café, que tinha chegado ao Brasil em 1727, vindo da Guiana Francesa, explode no Sudeste. O café assume a liderança da economia brasileira e vira a marca registrada do país no exterior. O Brasil torna-se o maior produtor do mundo. O café mudou a vida de São Paulo. O aumento do plantio multiplicou as cidades e suas populações. Mineiros e canavieiros trocaram o ouro e o açúcar pela nova riqueza que surgia. O café, em 1810, já saía pelos portos de Santos e do Rio de Janeiro. No final da escravatura, em 1888, começaram a chegar pelos mesmos portos os primeiros imigrantes alemães, espanhóis e principalmente os italianos, que deixaram traços marcantes em nossa cultura. O café foi o responsável pela formação de uma nova aristocracia rural, a dos grandes fazendeiros. O antigo senhor de engenho teve que repartir seus poderes com os chamados barões do café, cujos palacetes ocuparam a Avenida Paulista. Hoje, a centenária Avenida Paulista, construída de concreto, ferro e vidro, com o dinheiro dos bancos e das indústrias, mal se recorda dos antigos moradores. Em apenas 2 de seus prédios, o da Federação das Indústrias de São Paulo e da Federação do Comércio do Estado, concentram-se cerca de 40% do produto interno bruto do país. O MASP, Museu de Arte de São Paulo, com um acervo avaliado em 20 milhões de dólares, divide o metro quadrado mais caro do país. Dos tempos do café, o Espigão da Paulista guarda apenas alguns casarões e a marca do centro do poder. Nos anos 30, o café e o Brasil entram em crise junto com a queda na Bolsa de Nova York. Muitos fazendeiros faliram, trabalhadores perderam seus empregos e quem ficou com algum dinheiro descobriu a indústria. A concentração da indústria em São Paulo se explica por um grande número de condições favoráveis. Entre elas, o progresso do café, que trouxe riqueza e população. A imigração, que trouxe a qualificação do trabalhador europeu, muito superior ao homem da terra que acabava de sair da escravidão. E, finalmente, os recursos da energia hidráulica, que trouxe a eletricidade para o funcionamento das indústrias. Na década de 50, as fábricas crescem e se espalham apoiadas na antiga rede de transporte do café.
A construção de hidrelétricas permitiu um novo surto de expansão, com destaque para a indústria metalúrgica e automobilística. Os primeiros automóveis chegavam em partes da Europa e Estados Unidos, e aqui eram montados. A partir dos anos 70, as filiais brasileiras de montadoras começaram a desenhar ou adaptar os novos modelos às condições de clima e da precariedade das rodovias brasileiras. O crescimento das montadoras impôs uma especialização e uma competência técnica em todas as áreas de produção. Hoje, as fábricas estão espalhadas por todo o estado. São indústrias químicas, metalúrgicas, veículos de transporte, de plásticos, de produtos alimentícios, indústria mecânica, têxteis, de vestuário, calçados, papel e papelão. Só em São Paulo estão 60 mil empresas, que empregam 2.800.000 pessoas, mais do que toda a indústria espanhola. O Parque Industrial do Estado produz 80 bilhões de dólares por ano, valor que ultrapassa toda a renda nacional da Argentina. As exportações das indústrias paulistas se multiplicaram nas últimas décadas e correspondem hoje à metade de toda a exportação brasileira. E foi em São Paulo que germinou forte o conceito moderno da agroindústria. Aqui, o setor agrícola se diversificou. O café abriu espaço para a laranja, a soja e a cana, que a indústria transforma em suco, em óleo e em álcool. Tudo isso, no final, se transforma em dólares, que pesam forte na balança comercial. Mas São Paulo, além de ser o maior parque industrial da América Latina e jogar pesado na agroindústria, envolve seu povo. O litoral vai de Ubatuba a Cananéia, com praias belíssimas, sempre emolduradas pelo verde da Mata Atlântica. São Paulo foi fundada em 1554, no pátio do colégio, onde fica hoje o centro velho da cidade. Ao lado está a Praça da Sé, a Rua Direita e o Viaduto do Chá. E aí, bem no centro, está a Liberdade, o bairro mais oriental do Brasil. Se São Paulo tem os olhos puxados, o sotaque também é nordestino. Com a migração interna chegaram milhões de trabalhadores do Nordeste que ajudam a construir a riqueza do estado. São Paulo cresceu e se descentralizou. Ganhou grandes corredores viários que cruzam a cidade para todos os lados, em todas as regiões. E São Paulo cresceu também na área de diversão e lazer. São inúmeros os parques, os shoppings, os cinemas, os teatros e as casas noturnas à disposição de todos. Mas é na área gastronômica que São Paulo é inigualável. E não é demais se afirmar que São Paulo é um dos lugares onde melhor se come no mundo. E o crescimento de São Paulo é constante. A previsão da ONU para o ano 2025 é a de que São Paulo tenha uma população entre 20 e 30 milhões de habitantes e se torne a segunda maior cidade do mundo. É no litoral norte do Rio de Janeiro que há milhões de anos adormece no fundo do mar o petróleo da Bacia de Campos. Descoberto em 1973, no ano seguinte o petróleo já era explorado. A plataforma continental da Bacia de Campos ocupa uma área de 100 mil quilômetros quadrados, onde estão 22 poços de exploração de óleo e gás. É a bacia brasileira que possui a maior reserva de petróleo. Daqui são extraídos mais de 60% do petróleo nacional. No extremo oposto, na Costa Verde, no sul do estado do Rio, está Angra dos Reis, o maior arquipélago do Brasil. São centenas de ilhas e praias que escondem mansões de estrangeiros e de brasileiros famosos. A 100 quilômetros de Angra, ao sul da Costa Verde, está Paraty. Fundada no século XVII como porto de escoamento do ouro de Minas, ficou isolada com o fim da escravatura e a construção da estrada de ferro ligando São Paulo a Minas. Por isso, a preservação de suas construções.
foi redescoberta na década de 50 e tombada pelo patrimônio histórico. Mas é aqui o grande cartão postal do Brasil. Rio de Janeiro. Cercada pela beleza natural, em qualquer ângulo se vê uma paisagem singular. O Pão de Açúcar, símbolo do Rio, fica logo na entrada da Baía da Guanabara. Subir ao topo do morro de bondinho é uma aventura que se repete desde 1912 e hoje todo o sistema de controle é eletrônico. O Morro do Corcovado domina uma das paisagens mais lindas do Rio de Janeiro. A estátua do Cristo Redentor, que abençoa a cidade todos os dias, tem 38 metros de altura. E a cidade se estende para todos os lados. A Ponte Rio-Niterói é uma das principais obras da engenharia brasileira. É a ponte mais extensa do mundo sobre o mar, com quase 14 quilômetros, ligando o sul ao nordeste do país. Mas são as praias do Rio de Janeiro que encantam os turistas nos seus 90 quilômetros a leste e a oeste da Baía de Guanabara. Na Zona Sul, as praias são perigosas, inclinadas e com ondas fortes, mas sempre lotadas, principalmente Ipanema, Copacabana e a Praia do Pepino. E no Rio de Janeiro, o que vale é o espírito carioca, alegre e extrovertido, faz da descontração um jeito de viver, com muita festa e diversão. No Carnaval, o Rio de Janeiro se transforma. Fica mais alegre, mais atraente e imprevisível. É um show de cores, luzes e sofisticação nas fantasias das escolas de samba. O ritmo e a música que os escravos trouxeram para o Brasil foram se modificando e hoje explodem na avenida. O Sambódromo, projeto do arquiteto Oscar Niemeyer, acomoda na Avenida Marquês de Sapucaí 100 mil pessoas para assistir aos ricos desfiles das escolas de samba. Hoje o Carnaval no Brasil é considerado o maior espetáculo ao ar livre do mundo. Um show popular que expressa na avenida a força, os contrastes e a riqueza do país, principalmente do Sudeste. Sudeste em números. Sudeste, 4 estados, área de 924.935 km², 11% do território brasileiro. População, 62.200.000 habitantes, 43% do país. Minas Gerais, capital Belo Horizonte. Área 586.625 km². População 15.800.000 habitantes. Espírito Santo, capital Vitória. Área 45.733 km². População 2.600.000 habitantes. Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro. Área 43.654 km². População 12.600.000 habitantes. São Paulo, capital São Paulo. Área 247.898 km². População 31.200.000 habitantes. No próximo volume, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O sul do Brasil.